né, só de bons pagadores. E qual é a ideia, então? Só que o problema é que nesses 8 anos, há cerca de 10 milhões de brasileiros pediram para entrar no cadastro positivo, que essa é a lógica do cadastro positivo atualmente. As pessoas devem pedir para entrar. Só que a proposta, ela quer o contrário. Ela quer que as pessoas, todos os brasileiros, sejam incluídos automaticamente e quem não quiser é que peça para sair. Essa automatização, né, digamos assim, da inclusão nesse cadastro positivo foi um tema muito polêmico em todas as discussões que trataram desse projeto, e hoje a gente viu que no final das contas acabou ficando isso mesmo, né? Então, os brasileiros com essa proposta acabam sendo automaticamente colocados no cadastro positivo e o cadastro positivo também é ampliado. Ele passa a ser um grande banco de dados de todo o histórico de crédito e de pagamentos dos brasileiros, ou seja, contas a pagar, registro de cartão de crédito, boletos, prestações, tudo isso vão compor uma nota de cada brasileiro, se o brasileiro é bom pagador ou não é bom pagador. Deputado José Guimarães, pela liderança da minoria. Tempo em função aí das inúmeras interrupções. Deputado, vamos lá, deputado. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse dia marca, evidentemente, a posição do governo Bolsonaro no que tange à reforma da Previdência. E para nós, é o tema central que deve mobilizar o debate, mobilizar as nossas convicções e mobilizar, sobretudo, o país, num tema que é central, que mexe com a vida de cada brasileiro e de cada brasileira. E eu queria, liminarmente, tecer alguns comentários sobre a proposta que o governo encaminhou hoje a esta casa. Primeiro, o governo diz que é necessária a reforma por conta do déficit da Previdência. E, ao mesmo tempo, ele não anuncia e não tem transparência em dizer quem deve, quem não paga e quem não sonega. Ele deixa isso completamente nebuloso e atribui ao déficit da Previdência aqueles que dependem do salário mínimo, aqueles que dependem das aposentadorias rurais. O governo encaminha a proposta de forma para privilegiar os seus. Não, quando se quer uma reforma da Previdência, ela deve ter o caráter universal. Não pode deixar uns dentro e outros fora. E a primeira pergunta que se faz, por que a base do governo não responde? Por que os militares ficaram de fora da reforma da Previdência? Por que não foram incluídos? A pergunta que a base do governo tem que responder é: por que o governo, ao falar do déficit, atinge preferencialmente os mais pobres? Porque chega a ser uma perversidade. Vamos lá. Quando a Constituição de 88 criou o sistema de Seguridade Social, ela disse o seguinte: o sistema é composto da Previdência, da LOA, da Assistência Social e da Saúde. O que faz o governo agora? Desvincula tudo da Previdência, do salário mínimo. Aquelas pessoas que dependem dos benefícios de prestação continuada. Aquela cidadã, aquele idoso que agora é obrigado a ir para 70 anos e reduzir o seu salário para R$400. A pessoa que mora lá no sertão, que está na grande cidade dependendo do benefício de prestação continuada. Eu diria, o governo Bolsonaro vai criar uma legião de pobres idosos do Brasil, porque a reforma, ela penaliza, ela prejudica e ela exclui dela aqueles que têm os privilégios. As aposentadorias rurais, e eu conheço bem, senhor presidente, a aposentadoria rural, muda tudo, não só na proposta de reforma que está aqui, mas muda também na MP 871, que ela é perversa, ela altera os acessos à Previdência e desvincula tudo. E a mulher rural, a dona de casa que está nos ouvindo, aquela pessoa que está lá no sertão do Nordeste, que para se aposentar agora, a mulher rural, não basta a mão calejada para comprovar, vai ter que submeter a uma junta nacional para saber se ela tem direito ou não à aposentadoria. E o pior, aumenta a idade de 50 para 60 anos da mulher.
Deputada Lídia da Mata, senador, isso é uma perversidade. Como é que vem a essa tribuna alguém da base do governo falar em justiça e equidade? Parece ser hilariante isso aqui. Essa reforma, ela prejudica os pequenos, prejudica os pobres, porque está... A gente vai votar, não dá para vocês. Não, cadê? A lista de presença, não, o regimento. A lista de presença e de comparecimento 348. Senhores deputados, senhores deputados, passa-se a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 441 de 17. Continuação da votação em turno único do Projeto de Lei Complementar 441 de 17, que altera a Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001 e a Lei 12.414 de 9 de junho de 2011 para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores, tendo parecer reformulado, proferido em plenário da Comissão Especial para a Constitucionalidade, Justiça Técnica Legislativa, pela não implicação da matéria e aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira orçamentária e no mérito pela aprovação com substitutivo reformulado. Emendas de plenário de 1 a 10, tendo parecer proferido em plenário pela Constitucionalidade, Justiça Técnica Legislativa, pela não implicação da matéria e aumento ou diminuição da receita ou das despesas públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira orçamentária no mérito pela rejeição das emendas de 1 a 10. A requerimento sobre a mesa. Requer nos termos do artigo 83, parágrafo único, inciso 2º, a linha C, combinado com 117, 6, inciso 6, todos do regimento interno, retirados de pauta da presente ordem do dia do PLP 441. Deputado Glauber. Senhor presidente, questão de ordem. Nós votamos anteriormente o destaque 11 e agora, pela ordem da mesa, tem o destaque 16. Ambos tratam do mesmo artigo 16. Já foi prejudicado, deputado. Foi prejudicado? Já. Então só Glauber. faltam 2. Só. Deputado Glauber. Ok, Bruno. Senhores, os motivos que nos levam a não querer que essa matéria seja votada no dia de hoje já são bem conhecidos. É uma pauta que favorece prioritariamente aos bancos e faz com que a maioria das pessoas sejam prejudicadas. Agora tem uma coisa muito estranha acontecendo. Surgiu agora mais um vazamento. Agora um vazamento de uma conversa entre o presidente da República e o ministro da Casa Civil, o senhor Onyx Lorenzoni. Vazamento esse que provavelmente teria acontecido a partir de uma ligação acidental do ministro Onyx Lorenzoni a um jornalista. Olha, tem muito acidente acontecendo nesse governo. Primeiro, é o filho do presidente da República que vaza uma conversa do seu pai com o ministro Bebiano. Depois é o próprio Bebiano que vaza conversas dele com Bolsonaro. Agora é Onyx Lorenzoni, acidentalmente ou não, isso ele que tem que responder para as senhoras e para os senhores, vaza uma conversa que tem com o presidente da República. E Bolsonaro então pergunta para Onyx Lorenzoni: você vai conversar com ele sobre as ações? Senhor presidente. Pergunta Bolsonaro. Onyx confirma que abordará o assunto na conversa. E aí o presidente da República responde: se ele me cobrar individualmente o mínimo, eu tô F. Tem que vender uma casa minha para poder pagar. O presidente da República, já que o áudio foi vazado, tem que explicar sobre o que ele está falando. Que casa é essa que ele teria que vender para pagar o senhor Bebiano por possíveis ações? E que vazamento é esse de uma conversa entre o presidente da República e o seu ministro da Casa Civil? Senhoras e senhores, tem muita coisa acontecendo nos subterrâneos desse governo. E é obrigação não só da oposição, da bancada do PSOL e dos demais partidos, mas de todos os parlamentares, cobrar explicações do governo do senhor Bolsonaro. Senhor presidente, aproveitando aqui um pouco do minuto de sua atenção. Não só um minutinho, deputado. Vamos lá. Orientação de bancada. Como voto PSL,
O PDT, Senhor presidente, acho incrível que a população brasileira que está vendo os trabalhos desse parlamento deve, por incrível que pareça, achar às vezes, nós estamos no programa da Sônia Abrão, programa de fofoca. Vamos trabalhar, senhor presidente. A oposição não nos deixa trabalhar. Estamos discutindo essa matéria já há 2 dias. É por isso que o PSL caminha o voto não à retirada. PDT vota PDT. não, senhor presidente. PDT? PDT vota não. PDT vota não. Como voto PT? Como voto PSOL? Presidente, tem deputados governistas que mais parece aquele João Teimoso, aquele boneco inflado, com peso na parte inferior, e que está submetido aos ventos do capitão do mato, do capitão do Laranjal. É uma crueldade essa proposta de reforma ou deforma previdenciária. Cito um exemplo apenas. Uma senhora de 50 anos não tem emprego, nem vai conseguir emprego porque não tem escolaridade, perde o seu marido num acidente, portanto é motivo de morte, receberá a metade de um salário mínimo e só conseguirá alcançar o salário mínimo se tiver 5 filhos, para comprovar que está passando fome. Esse é o combate aos privilégios? Não! Essa é a política do aniquilamento da vida. Como voto PT? Senhor presidente, PT. PT. Senhor presidente, que dia terrível para o Brasil. De um lado, o governo envia para a Câmara dos Deputados a retirada de direitos previdenciários. Ataca pessoas com deficiência, ataca viúvos, ataca pessoas do campo e da cidade, gente que trabalha com as mãos, que trabalha com o cérebro, que se dedica ao Brasil, servidores públicos, policiais, professores. O governo ataca os trabalhadores e as trabalhadoras, só preserva os banqueiros, preserva os ricos, preserva quem lhe interessa e achincalha a população. Por outro lado, o deputado Glauber acaba de trazer nessa tribuna um diálogo no qual o presidente da República diz que terá que vender uma casa para pagar Bebiano. Pagar o quê? Que corrupção é essa? Respondam! PSB. PSB, sim. Orientar pelo PR. PSB sim. PPS. Senhor presidente, PPS é não. Novo. Presidente, novamente um requerimento de retirada de pauta é para atrasar os trabalhos. O Novo quer trabalhar, o Novo quer ser responsável. Nós queremos que seja liquidada essa matéria ainda a partir de noite. Portanto, é não. PR. Senhor presidente, eu queria só fazer aqui uma breve solicitação. Tem sobre a mesa o requerimento de número 365/2019, do projeto de lei número 4703 de 2012, que trata da isenção de imposto de renda sobre os seus proventos aos portadores de doença de lúpus. É uma matéria fácil de ser aprovada, necessária a quem sofre dessa enfermidade e que eu queria da sua solidariedade a essa pauta nessa casa. E depois de falar isso, o PR orienta... Sim, senhor presidente. Não, senhor presidente. Senhor presidente, PT é obstrução, não disse. É orientação. Senhor presidente. PRB. Senhor presidente, nós estamos aqui avançando na discussão de uma matéria importante para o país, que é o cadastro positivo, e de repente, do nada, chega novamente um requerimento do PSOL pedindo que seja retirado de pauta a matéria que nós estamos discutindo. Não é possível isso, presidente. PRB encaminha não. Em votação, aqueles que forem a favor do requerimento permaneçam como se acham. Rejeitado. Verificação. Verificação concedida. Então, um requerimento que foi rejeitado agora pelo processo nominal, aliás, pelo processo simbólico, né, foi o de retirada de pauta. Agora os deputados vão fazer essa votação que é a chamada de nominal, quando registram no painel eletrônico a opção de voto. E aí houve esse pedido de verificação do Partido dos Trabalhadores, e então os deputados vão registrar se são favoráveis ou contrários à retirada de pauta do projeto que trata do cadastro positivo aqui do plenário. Faltam apenas os destaques.
A gente acompanha agora um deputado do Solidariedade. Definição, aguardando pelo debate da matéria e daquilo que tem sido discutido. Portanto, o Solidariedade, por entender que isso não deve acontecer, orienta o voto não aos nossos colegas. Esse é o deputado Thiago Dimas, que é do Solidariedade do estado do Tocantins. Verificando o quórum. Registrar a presença, agradecer. Nós estamos aqui com a presença de 2 vereadores do município de Itaituba, no oeste do Pará, vereador Oeste, vereador Disseu, e que vieram aqui tratar não só do Ministério da Minas e Energia, mas na Agência Nacional de Mineração, sobre assuntos referentes à mineração, principalmente do ouro, do garimpo, muito forte naquela região. Quero agradecer a presença, estamos aqui trabalhando para melhorar e regularizar a situação das pessoas que estão fazendo alguma coisa de forma ainda ilegal, por falta de estrutura da agência, reforçar nossa agência em Itaituba e agradecer a presença de todos, inclusive da participação do prefeito Valmir Climaco também, nosso parceiro no município. Obrigado, presidente. Presidente, um minuto. Eu queria fazer um registro, presidente. Nós acompanhamos agora há poucos minutos o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao nosso lado alguns colegas deputados, o deputado Eros Biondini, também conosco o deputado Enéas, o senador Carlos Viana, e lá nós fomos levar uma preocupação ao ministro dos Transportes, hoje Ministério da Infraestrutura, sobre o aeroporto de Patinga, do Vale do Aço, que atende também Fabriciano, Timóteo, toda aquela região. O aeroporto teve problemas estruturais e lá nós conseguimos com o ministro um socorro emergencial. Importante aeroporto para Minas Gerais, atende não só o Vale do Aço, mas o Vale do Rio Doce, conexões com Valadares, e esses voos foram interrompidos. Conseguimos lá 12 milhões e 500 mil reais para socorrer o estado de Minas Gerais nessa obra emergencial para todo o Vale do Aço. Registro aqui, portanto. Senhor presidente. Eu vou encerrar a votação. Depois a gente abre o destaque, que é mais importante. Está encerrada Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Está encerrada a votação. Sim, 34, não 248, 2 abstenções. O requerimento foi rejeitado. Senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, que eu tenho que seguir a orientação aqui. Destaque, requerimento de destaque. Requeremos, no termo do artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento interno, destaque da emenda de plenário, número 2, apresentado ao PLP 441 de 17. A favor, deputado Maria do Rosário. Em última votação aqui, senhor presidente, quando eu fui votar já não deu mais tempo, eu quero que consolide o meu voto. Henrique Fontana. Presidente. Deputado Henrique Fontana. Partido DEM. Henrique Fontana. Bel Matos votou com a bancada do PDT. Deputado Henrique Fontana. Senhor presidente, deputada Lídice da Mata, eu não consegui votar. Não tem problema, não. Muito obrigado. Deputado Henrique Fontana. Presidente, Não é isso? quero pedir o apoio dos colegas para esta emenda. Ela é uma emenda apresentada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, que nos procurou e pediu que assumíssemos esta emenda. Ela cria um ambiente mais seguro para que esses dados de todos os brasileiros que estiverem no cadastro positivo sejam protegidos com responsabilidade. Agora, eu quero falar nesses 2 minutos e meio de uma das questões da antirreforma da Previdência, que eles dizem que é para combater privilégios, mas eu quero aqui falar com os trabalhadores que são da construção civil, metalúrgicos, a cozinheira, o motorista, aqueles que ganham os milhões no Brasil, que ganham 1.000, 1.500, 2.000 reais. Aqui não tem ninguém privilegiado. E sabe o que eles querem fazer com esta aposentadoria daqueles que trabalham desde os 15, 16 anos para se aposentar, por exemplo, com 2.000 reais, nobres deputados? Eles vão aplicar um novo sistema de cálculo que pega desde o primeiro salário do cidadão até o último que ele recebeu e nesta média derrubam de 10% a 20% o valor das aposentadorias. Tem uma segunda forma que eles vão cortar de maneira cruel a aposentadoria de quem se prepara para se aposentar com 2.000 reais. Eles querem
com esta forma de cálculo de dizer que quem contribuiu por 20 anos vai ficar com 60% do valor da aposentadoria. E o brasileiro trabalha 40, 50 anos, deputado Chico D'Angelo, mas de cada ano que ele trabalha, este brasileiro trabalhador da CLT consegue a carteira assinada só da metade do tempo. Não sejam cruéis, não mintam para o trabalhador. Ele terá um corte de 40, 50% às vezes no valor da sua aposentadoria. Não estou falando aqui de privilégios, de salários de 20, 30, 40 mil. Estou falando de quem espera para se aposentar por 2 mil e vai ser cortado para 1.200. Querem falar sério sobre combate a privilégios? Tirem o regime geral da Previdência dessa proposta. Coloquem modificações. E eu peço um minuto. Gente, olha lá. Queremos, nos termos do artigo 61, inciso 2º e parágrafo 2º do regimento interno, sim na última votação. destaque de emenda de plenário número 2, na votação passada, apresentada ao PLP 441, como vota a orientação de bancada, como vota o PSL. Senhor presidente Gonzaga, eu estou com o partido. Presidente, a última votação, Gelson do Rio. Tem gente orientando, não adianta falar no microfone, já avisei. Deputado Heitor. Senhor presidente, vale lembrar à esquerda que um levantamento da Polícia Federal demonstrou que o PT movimentou ilegalmente 8 trilhões de reais, ultrapassando o PIB do país de 2018, que foi 6,7 trilhões. Vale lembrar que o Lula, ele recebeu quase 20 milhões em doação de campanha. A senhora Maria do Rosário recebeu quase 1 milhão. E a senhora Érica Cocai também. Por que que eles também não doam esse dinheiro? Então, senhor presidente, eles não estão preocupados com o pobre, não. O PSL orienta não. Não, PDT, o bloco do PDT. O bloco do PDT. A senhora não foi citada. Bloco do PDT. Fui citada. Não. Fui. Bloco do PDT. Presidente, a orientação do PDT é votar sim. Bloco do PDT. Não, presidente. Senhor presidente, bloco do PDT. De ordem. Eu fui citada. Bloco do PDT, calma. Vota sim, seu presidente. Bloco do PDT. Vota sim, seu presidente. Calma. Então deixa ele falar primeiro. O senhor que não está. Bloco do PDT. Vota sim, seu presidente. O deputado Roberto Monteiro também avisa que vota a votação anterior, vota com o partido. Deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu lamento o grau de ataque e virulência. Afinal de contas, eu não sou nenhuma laranja, mas vocês, talvez muitos, tenham sido eleitos. Muitos tenham sido eleitos com dinheiro de laranjas. Eu lamento, e falo isso em nome das mulheres brasileiras. Eu lamento que deputados se elejam. Senhor presidente. Deputado delegado Valdir. Delegado. O senhor é o líder do governo, tenha postura. Senhor presidente, eu lamento que deputados que estão daquele lado do plenário tenham que explicar que utilizaram o dinheiro das mulheres, o dinheiro que nós lutamos para ser da campanha, para aumentar o número de mulheres aqui. Roubaram o dinheiro das mulheres na campanha. Vocês do Laranjal de Bolsonaro, que disse agora que vai ter que pagar para o Bebiano. Pagar o quê? Pagar ações? Pagar silêncio? Líder, explique, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, cadê o Queiroz? Cadê as milícias? Quem matou Marielle? Quem ataca as mulheres? Quem ataca os direitos humanos? Vocês, imorais, no sentido mais absoluto que essa palavra tem, porque moralidade é se eleger com decência. Senhor presidente, que pare essa violência política. Laranjas, eu convido a todos para... Deputada Érica Cocai. Deputado Dilvão, volta com o PDT, Rodrigo. Deputada Érica Cocai, pode falar. Laranjas. Gente, nós temos que aprovar a matéria, pô. Deputada Érica Cocai. Laranja! O tempo está correndo, deputado.
A gente acompanha também parte da disputa política, né, no plenário da Câmara dos Deputados, que é natural, né? Os partidos de oposição se manifestam contra o governo e o governo tenta se defender, e aí a gente acompanha também, né, ao longo das votações dentro do plenário, esse ambiente de disputa política. Deputada Érica Cocai. Recursos que foram legalmente disputados pelas mulheres. As mulheres desta casa lutaram para que tivéssemos 30% do fundo eleitoral. As mulheres desta casa lutaram para evitar os laranjas. As laranjas do PSL. Aliás, é bom lembrar, senhor presidente, a segurar 1 minuto de direito de resposta. 1 minuto, já falou 1 minuto. Como vota Senhor presidente, o abre o PSB? painel. Abre o painel, senhor presidente, para votar. E a Maria do Rosário falou 2 minutos. Mas PSB eu não falei como 1 vota? minuto. Eu não falei 1 minuto. Você falou 1 minuto. Não falei 1 minuto. Não. Falou 1 minuto, deputado. Deputado PPS, como vota? Presidente, pelo governo, presidente. Pelo governo. A deputada que a instância atrás falou em laranja, eu quero lembrar que ela no Rio Grande do Sul costuma defender bandidos. E quando roubaram o carro importado dela, ela foi atrás da polícia. Isto é laranja! Isto é laranja de verdade. Nós votamos não, presidente. PPS. Senhor presidente, PPS. eu não sei, eu não... Espera um pouquinho, deputado, a senhora falou 2 minutos. PPS. Senhor presidente, eu sei que está... Eu vou lhe dar a palavra, calma, vou lhe dar a palavra. Eu sei que está difícil a gente falar do mérito das matérias, que é o que interessa ao povo brasileiro, sem prejuízo ao debate político, que tem que ocorrer, tem tempo de liderança para isso, tem os momentos adequados. Mas a emenda que está sendo proposta, ela não tem nenhum tipo de resultado final. Qualquer incidente de segurança pode vir a acarretar prejuízo relevante ao titular, tem que ser comunicado ao Banco Central. Eu não consigo entender o que o Banco Central vai fazer, ou seja, é uma emenda vazia, que na verdade ela não traz resultado prático para a população e talvez tenha o interesse de estar promovendo aqui esse lamentável circo que com certeza envergonha o Parlamento brasileiro e ao nosso povo. Então acho que a gente pode fazer um debate político com muito mais consistência, com muito mais respeito, que as investigações sejam feitas, não interessa se é o PT, se é o PSL, se é a oposição ao governo. Agora a gente precisa dar um ato de seriedade a essa sessão para que o povo brasileiro volte a respeitar essa casa. A orientação do PPS é não à emenda. Novo. Pessoal, eu queria pedir para meus colegas para a gente se ater à pauta e vamos votar isso daí. A gente está gastando dinheiro público, gastando tempo, gente. Esse é um projeto que vai ajudar quem não tem crédito a acessar o mercado. Esse é um projeto que vai ajudar a baixar os juros do mercado para quem quer juros menor. Então vamos votar logo isso. O Novo orienta não essa emenda, senhor presidente. PSB. Senhor presidente, essa emenda, ela objetiva fazer exigências legais que estejam contidas na legislação quando houver incidente de segurança. Nós entendemos que é de toda... É muito saudável que a própria legislação já contenha algumas exigências. Não é só a comunicação ao Banco Central, não. E a identificação, são os dados, são medidas de segurança que possam ter, que tenham sido adotadas em razão desse incidente de segurança. Então entendemos que é razoável não deixar apenas a regulamentação da matéria, mas que a própria lei já traga requisitos mínimos na hipótese de incidente de segurança, que obviamente fragiliza e vulnerabiliza exatamente quem é objeto desse tipo de cadastro positivo. Por isso a orientação do PSB é não. Pelo senhor presidente. Sim, desculpa. Sim à emenda. Sim, pessoal. O pessoal quer incorporar o tempo de líder na orientação. Então espera um pouquinho. PT. Vou pedir o tempo de líder, presidente. Senhor presidente. Pode ir para lá. Calma. Melhor, senhor presidente. Eles que apoiam o governo não tem como explicar uma série de coisas. Não tem como explicar. E ficam atacando recursos legalmente disponibilizados pelo fundo eleitoral, que foi uma conquista das mulheres. Aliás, é bom lembrar, falando em recursos, que a deputada Maria do Rosário vai exigir e ganhou na justiça 10 mil reais do senhor Bolsonaro. Por quê? Porque subiu nessa tribuna para fazer uma apologia ao estupro. Essa misoginia não vai nos calar. Vocês têm que responder pelas milícias
milícias, pelo laranja, pelas negociações escusas do senhor Bolsonaro com o senhor Bebi. Presidente, artigo 175. Presidente Maia. Então, presidente, Vamos pela lá, ordem. não é sério. Presidente, Presidente, pela ordem. Como voto patriota. Pela ordem. Laranja! Laranja! Presidente, pela ordem. Laranja! Como voto patriota. Senhor presidente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô Valdir, delegado Valdir, quem está com a laranja está descumprindo o regimento da casa e o ato da mesa, os atos da mesa. Eu estou avisando. Quero dizer o seguinte, eu avisei isso aqui na primeira sessão, na primeira reunião de líderes. Pode fazer democraticamente, agora é ilegal o que vocês estão fazendo aqui. Quero dizer o seguinte, não estou defendendo ninguém não estou defendendo, não pode carregar nada, essa é a decisão da mesa, essa é a decisão do regimento. Quem quiser desrespeitar o regimento da casa, continue desrespeitando. Eu não vou aí, não vou pedir para que a segurança faça nada, mas calma deputado, na hora, calma, é ilegal, calma, é ilegal. É o artigo, falamos isso na reunião de líderes. Pode fazer a pergunta, Artigo do regimento, presidente. Regimental, presidente. Calma. Eu vou orientar minha bancada. Vossa Excelência tinha falado que faixa era proibido. Agora, se Vossa Excelência está dizendo que é proibido laranja no plenário, cartaz não vamos pode. tirar as laranjas do plenário. Obrigado. Laranja do plenário. É proibido a Como aderências. vota o patriota? Senhor presidente, o patriota está preocupado com o Brasil, com a sociedade, e não vai entrar nessa onda da esquerdopatia. Nós estamos aqui defendendo o que é melhor para o Brasil, nós votamos contra essa emenda, não pelo patriota, senhor presidente. Deputado Ivan Valente, pela liderança e orientação junto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, aumenta o som aí, presidente. O microfone está ligado, deputado. Presidente, primeira questão que eu queria colocar é que, nesse momento em que Bolsonaro vem ao Congresso para entregar uma reforma da Previdência que ele esfola os trabalhadores e que ele retira direitos das mulheres, do trabalhador rural, dos professores e professoras, que ele faz o trabalhador na transição trabalhar até 10 anos mais para se aposentar, que estabelece 65 anos. Nós podemos dizer que ele veio aqui para livrar a cara dele da derrota de ontem. O partido Só Laranjas votou sozinho, ele ontem foi derrotado. Só teve 54 votos. O partido Só Laranja, que acha que vai continuar fazendo política só com filminho na internet. Aqui precisa conhecer, precisa estudar. E se vocês estudarem, vocês vão aprender que vocês não podem continuar defendendo a proposta do Chicago Boys. O senhor Paulo Guedes é operador do mercado financeiro, especulador financeiro, com problemas graves, com os fundos de pensão, denunciado. É esse que vem tratar aqui. A questão central é a capitalização. A questão central é o modelo do Chile, que foi implantado pelo ditador sanguinário Pinochet. Sabe qual foi o resultado? O salário mínimo no Chile é R$ 1.200 em moeda chilena. A maioria esmagadora, 96% dos trabalhadores chilenos, se aposentaram com R$ 600. Ou seja, metade de um salário mínimo. É por isso que se reverteu lá no Chile o regime de capitalização, privatização e financiarização da Previdência Pública. E é por isso que nós aqui, e todos os deputados e deputadas, que têm base social de verdade, não só na internet, que conhecem o trabalho rural,
que sabe que se aposentar com 60 anos uma mulher trabalhadora rural é criminoso, é crueldade, é perversidade, que sabe que uma professora, para ficar de pé dando 40 horas semanais no Estado, 40 horas semanais, não conhece uma sala de aula. Isso é uma perversidade, uma crueldade. Não reconhecer a diferença entre homens e mulheres com jornada tripla de trabalho é criminoso. Nós sabemos disso tudo e vocês vão ver que na hora H os próprios parlamentares que se dizem da base hoje vão rejeitar essa reforma da Previdência, porque vai ter de baixo para cima uma indignação popular contra essa expoliação, vai ter uma revolta social contra a retirada de direitos. Por isso, o nosso partido e todos os partidos de oposição e até de situação que tem compromisso vão... A presidente solicita a autorização de deputado Jandira, minoria. Presidente, a minoria vai encaminhar, sim. No entanto, eu quero aqui me somar aos protestos como líder e mulher e dizer que é lamentável, eu que cheguei aqui em 1991, quando a bancada de mulheres era tão menor, ver como o nível desse parlamento vem caindo e ver parlamentares sem autoridade agredirem mulheres dentro do parlamento. Nós não vemos autoridade moral em determinados parlamentares aqui que representam partidos que, de fato, roubam campanhas de mulheres, violam a legislação eleitoral, agredindo mulheres que legalmente e legitimamente aqui chegaram para representar o povo brasileiro. Não é admissível que a gente tenha que aturar esse baixo nível dentro do parlamento brasileiro. E cuidado, Bolsonaro perdeu por danos morais contra a deputada Maria do Rosário. Obrigada, presidente. Você que está nos acompanhando aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara e também pela internet, nesta sessão em que os deputados apreciam que o projeto do cadastro positivo, daqui a pouquinho a gente vai transmitir a fala do presidente da República em rede obrigatória de rádio e de TV. Já, já. Primeiro ela tem o direito a 1 minuto, porque o deputado Heitor falou novamente dela. O presidente, deputado Fábio Henrique, votou com o PDT na votação anterior. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu ocupo essa tribuna por deferência do meu líder, Paulo Pimenta, e da nossa bancada, e eu inicio dizendo que há muitas diferenças neste plenário. Há uma bancada aqui, há uma presença aqui de bancadas de luta por direitos que hoje denunciam a reforma da Previdência que atinge trabalhadores e, sobretudo, trabalhadoras, mulheres. Uma bancada que não vai se dobrar, mas é uma bancada que também denuncia que, do lado de lá, nos partidos da base do governo, sobretudo no partido do presidente da República, há claras denúncias que já indicam comprovações, cisões sobre o uso indevido do dinheiro das mulheres brasileiras para eleger homens que encontram-se neste plenário defendendo aquele que foi condenado por danos morais, que foi condenado por não ter moral, que foi condenado por apologia do estupro. Eu não me dobro, vossas excelências sabem, mas eu tenho colegas aqui, mulheres como eu e homens neste plenário que também não se dobrarão. É importante dizer que as deputadas do Partido dos Trabalhadores da legislatura anterior receberam recursos do fundo partidário definidos para as nossas campanhas e nós estamos aqui porque estes recursos foram utilizados nas campanhas devidamente comprovados e sim com estes recursos aprovados pelos tribunais regionais eleitorais.
Fico feliz em ver mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres que lutam. Quantas de nós aqui somos hoje a voz de uma Marielle que muitos calaram, mas não desaparecerá. Vocês pensam que nos ameaçam? Vocês pensam que as balas que desferem contra os carros e as nossas vidas nos calarão? Aqui nós somos Margarida Alves, nós somos Pagu, nós somos Marielle. Não calarão as mulheres que foram eleitas legitimamente, mas expliquem o que os partidos de vocês fizeram com o dinheiro destinado dos 30% que nós conquistamos para trazermos mais mulheres para esse parlamento. Vocês usaram o dinheiro, porque agora Bebiano falou que Bivar é responsável pelas chapas. Essa confusão da República, tudo porque desprezam as mulheres, porque pegaram o dinheiro de campanha que nós, com o Tribunal Superior Eleitoral, separamos para as mulheres. Vocês roubaram as mulheres brasileiras, vocês que defendem a violência contra mulheres, vocês que muitas vezes aplaudem o chefe no Palácio do Planalto, um condenado por danos morais, por apologia do estupro, uma figura lamentável que nunca aprovou um projeto nesta Câmara. Quem é? Quem é Jair Bolsonaro? Está encerrada a votação. Senhor presidente, deputado Sim, 140, não, 278. Senhor presidente. A emenda foi rejeitada. Destaque primeiro, requer nos termos do artigo 117, nome. Bom, depois do pronunciamento do presidente da República, você que está com a gente aqui pela TV Câmara, também na Rádio Câmara e na internet, você que nos acompanha aqui, depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, os deputados retomam, aliás, a gente retoma a transmissão aqui da sessão em que os deputados apreciam o projeto de lei complementar 441 de 2017, que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado Cadastro Positivo, o serviço de banco de dados sobre informações dos pagamentos em dia de empréstimos quitados. E faltam os destaques, que são as tentativas de modificação. Até agora, todos os votados foram rejeitados e ainda faltam duas tentativas de modificação do texto que foi aprovado lá em maio do ano passado. E agora os deputados seguem na apreciação desse projeto, que é a proposta única da pauta de votações hoje aqui no plenário. Na verdade, a ideia é exatamente a de garantir que no instante em que ocorreu o cancelamento do cadastro no banco de dados, que as informações sejam devidamente compartilhadas, exatamente para evitar que o consumidor tenha que estar correndo atrás daquelas informações que porventura tenham sido, repito, compartilhadas com outras instituições. Não seria justo que a matéria seguisse exatamente dessa forma. É nessa linha que nós estamos defendendo a pauta. Já falou? Deputado Darcísio Peronte, aproveita e fale agora, 3 minutos. Peronte, 3 minutos. Aí você já fala logo aqui. Senhor presidente, eu ia falar sobre reforma da Previdência, mas não posso fazer uma observação em relação à líder do PT que falou. Ela passou a impressão para esse plenário que as mulheres que chegaram aqui eleitas não existem. Não existem. Parece que as mulheres ungidas por Deus foram as mulheres da oposição que estavam naquela tribuna, que eu respeito. São mulheres guerreiras, mulheres de muita luta, mas aqui elas fizeram uma manifestação de segregação entre mulheres. As mulheres eleitas não existem.
porque são situação. E aumentou muito. Eu tirei uma informação rápida. Esses partidos novos elegeram muitas mulheres, inclusive do partido do Bolsonaro. Tem que votar. A discriminação é muito ruim, tanto para um lado como para o outro lado. Eu vi aqui uma discriminação dentro do gênero das mulheres. Eu acompanhei essas mulheres poderosas. Avançaram muito nos últimos anos. Avançaram porque conseguiram aproximar todos os partidos e houve convergência. Eu acho difícil que talvez a gente possa aumentar na defesa dos direitos das mulheres, que são sim sofridas, estupradas, violentadas a cada 25 segundos. Se só um partido pegar essa luta, eu peço que as mulheres da oposição revisem essa conduta discriminatória e segregatória em relação ao parlamento feminino que está destelado. Vamos nos dar as mãos e puxe também os homens que apoiam as bandeiras das mulheres. A discriminação da mulher, sim, é. A discriminação no Brasil tem nome. É ser preto, é ser mulher e ser criança. Alguém tem dúvida? Não tem. Então vamos nos ajudar. E para encerrar, que eu só tenho 5 minutos, 3 minutos, para encerrar, a reforma da Previdência vai permitir que nós possamos ter mais dinheiro para a segurança, para a educação, para a saúde e as mulheres serem mais promovidas. Ajude a fazer a reforma da Previdência. Muito obrigado. Deputado Eros votou com o partido na última votação. Senhor presidente. Eros Biondini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Deputado Pedro Bezerra votou com o partido na última votação. Eu estou aqui e acho que, como muitos parlamentares nessa casa, às vezes ficamos envergonhados de ver o tipo de debate que acontece aqui. O Brasil inteiro pede a reforma da Previdência, porque são 14 milhões de desempregados. Para ter emprego, tem que ter investimento. Para ter investimento, tem que ter reforma da Previdência. Há uma discriminação e uma transferência de recurso dos pobres para os ricos. A média de aposentadoria no Brasil é vergonhosa, enquanto do INSS o trabalhador tem uma média de R$ 1.600, no judiciário a média é R$ 30 mil. Quer dizer que no judiciário tem aposentadoria de 50, 60, 70 mil por mês. No Ministério Público, R$ 29 mil em média. No Legislativo, R$ 28 mil é a média da aposentadoria. No setor público é pior. Os estados têm uma média de aposentadoria de 49 anos de idade. Uma precocidade sem precedentes. Aí o governo manda o projeto aqui para casa e aqueles de quanto pior melhor já saem batendo, como se esse projeto fosse o projeto aprovado. Não, vamos debater. Temos diferenças em relação à aposentadoria rural, podemos ter, mas nós precisamos primeiro admitir a possibilidade de mudar o Brasil. Se quisermos mudar o Brasil, nós não podemos mais aceitar essa transferência da pobreza para a riqueza. Olhem só os dados: 1 milhão de aposentados levam 115 bilhões, enquanto 33 milhões de aposentados recebem 500 bilhões. Então, e nos estados, de cada 10 que estão na ativa, 9 estão inativos. O Rio Grande do Sul é o caso mais atípico da história. Nós temos, de cada R$100 que arrecada, 56 paga inativos e aposentados. Isso é um Estado falido. Concordo que o professor
tem que ter aposentadoria especial, mas por que ele faz concurso de novo? Porque ele ganha muito pouco, porque alguns ganham demais. Se nós fizermos a reforma da Previdência, nós poderemos, quem sabe, ter um sistema mais justo e não ter tantas diferenças de alguém se aposentar com 60, 70, 80 mil por mês, enquanto o trabalhador rural ganha um salário mínimo. É oportunidade. Às vezes me dá vergonha de estar aqui nesse plenário. Me dá vergonha porque eu vejo que aqui tem um grupo que quer o Brasil quanto pior, melhor. Nós temos que querer o Brasil independente de quem governa. O Brasil melhor para todos, senão todos nós vamos pagar essa conta. E ninguém vai receber aposentadoria em 10 anos. Em 10 anos acabou esse sistema. Então nós temos que ter a grandeza, nós temos que ter espírito público, nós temos que ser cidadão brasileiro. O povo desse país votou para nós vir aqui e fazer alguma coisa decente. E não dizer que agora o governo quer terminar com a aposentadoria. Bem pelo contrário, nós temos que ter responsabilidade e diminuir essas distâncias. 30 mil por mês de média de aposentadoria é absurdo, enquanto o INSS é R$ 1.600. Quando que ele vai ter que trabalhar de novo, se aposentar, arrumar outro emprego para trabalhar? Nós podemos mudar essa realidade. Se essa casa aqui tiver responsabilidade pública e não tiver aqueles que querem o Brasil, quanto pior, melhor. Nós temos que querer o Brasil, quanto melhor, melhor, porque hoje se transfere a riqueza do pobre para o rico e o pobre cada vez mais pobre. A chance que tem é a reforma da Previdência já. Vamos mudar. Orientação de bancada, PSL. Presidente. Vamos lá, é a última votação. Deputado Pinheirinho votou com o partido na última votação. Como vota o bloco do PSL? Como vota o bloco do PDT? Deputado Rodrigo de Castro votou com o partido. Presidente PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, partido que tem a Deputado maior Irã bancada Gonçalves, feminina, PP, votou partido que elegeu a mulher mais votada na história dessa votação. Câmara. Tem orientação aqui de votar não. Deputado PDT votou com o partido na última votação. Presidente, sim. A votação por votar sim, por favor. Sim, como vota o PDT? Senhor presidente, o PDT encaminha não, porque transfere a responsabilidade para o cancelamento do cadastro a cada um. Nós vamos ter que ir atrás de todos os agentes financeiros que estão com nossas informações. Eu acho que essa casa ainda não percebeu isso. Portanto, o PDT vota não. Eu aproveito para dizer que na votação passada votei com o meu partido, deputado Mauro Benevides Filho. PT. Senhor presidente, coloca em risco uma situação, como o PDT disse, onde o cidadão comum, consumidor, como eles próprios estão dizendo que defendem, não vão ter garantias essas pessoas de que haja, por parte das instituições financeiras, essa pulverização da informação ou levar essa informação de forma geral para as demais instituições financeiras. Isso coloca em risco o nosso cidadão, isso coloca em risco... Eu até ouvi alguém falar sobre crédito, talvez não tenha lido direito o que está votando. Então nós votamos não em defesa dos cidadãos e cidadãs brasileiras. PSB. Presidente, muitas das alterações que estão sendo propostas aqui pioram a legislação existente sobre a matéria. O que se quer aqui é revogar o parágrafo 3º do artigo 9º, que diz o seguinte: o cancelamento do cadastro pelo gestor originário implica o cancelamento do cadastro em todos os bancos de dados que compartilharam informações, que ficam obrigados, portanto, a proceder individualmente ao respectivo cancelamento nos termos desta lei. Essa redação é perfeitamente apropriada ao tratamento da matéria, portanto, não há sentido nenhum em que sejam compartilhados esses cadastros e o cadastro originário tendo sido cancelado, não haja também o cancelamento em cascata. Por essa razão, o PSB orienta não. Podemos. Senhor presidente, nós queremos também encaminhar o voto não, essa matéria, para proteger o nosso consumidor e fazer com que realmente o nosso cadastro positivo seja aprovado. É um grande avanço.
Agora que nós não podemos aceitar essa guerra nesse parlamento agora entre PT e Partido da Solidariedade e Partido Liberal, Social Liberal. Então, portanto, nós não vamos entrar nessa guerra. Queremos votar pelo Brasil. PSOL. A bancada do PSOL, não. Mas eu queria afirmar aqui o dia histórico que é hoje. Hoje no STF, o ministro Celso de Mello votou a favor da criminalização da LGBTfobia. Nós sabemos que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O Jean saiu do país porque ele sofria dentro dessa casa, está asilado. Marielle era uma LGBT, também foi assassinada nesse sistema que criminaliza todos nós. Então hoje é um dia histórico, espero que todos os outros ministros continuem votando o que era a responsabilidade dessa casa aqui, que está super conservadora, e a gente precisa do judiciário para estar fazendo essas pautas lá. Muito obrigado. PPS. Presidente, nós temos defendido uma linha de você ter uma diversidade de fornecedores de crédito para poder baixar os juros, mas isso também não pode criar um problema intransponível para o consumidor. O substitutivo, ele altera o texto original e da maneira como está colocado, se não for aprovada a emenda do PSB, o consumidor teria que ir a todos os entes e fazer um comunicado individualmente. A gente está criando um problema aí que passa dos limites daquilo que é razoável. Na linha de quem quer o melhor para o Brasil, o melhor para o consumidor, o texto inicial ele está correto, nós concordamos com a emenda do PSB e dizemos não para que fique o texto da forma como foi apresentado, garantindo o texto da lei para que fique garantido a segurança do consumidor quando ele não quiser participar do cadastro. Então é não ao texto. É não, o painel indicou sim lá. PPS não tem alinhamento automático não, é bom ouvir quando a gente vai fazendo a orientação. Novo. Senhor presidente, nessa derradeira orientação, na votação de hoje, o cadastro positivo para manter o texto original, Novo orienta sua bancada a votar sim, a favor do cadastro positivo, a favor do Brasil. Deputado Laércio Oliveira votou com o partido. Senhor presidente, o Patriota encaminha sim. Sim, a presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Pela oposição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, lamentavelmente, hoje recebemos nesta casa a proposta do governo da reforma da Previdência. A gente achava que o Temer tinha apresentado a pior proposta da história da Previdência do Brasil. Mas, lamentavelmente, o presidente Bolsonaro ganhou e de folga como a pior reforma, a mais nefasta, a mais desgraçada das reformas da Previdência, castigando a mulher agricultora, o idoso pobre, a viúva, o viúvo, as pessoas com deficiência, criando uma situação de miserabilidade para os nossos idosos pobres. Não é eles que têm que pagar essa conta. Tire dos grandes, tire dos ricos, dos devedores, da DRU. Tem muito lugar para tirar, mas não tire dos pobres. Vai recair sobre o governo a maldição dos pobres. Presidente, pela oposição... Capitão Wagner, pela liderança do PDT, do bloco do PDT. Me deu... Só vou fazer encaminhamento, presidente, pela oposição. E nós queremos... Você não está escrito na oposição, Léo? Cadê o Pelo governo, presidente. Capitão Wagner, cadê ele? Pode usar a palavra, deputado. Senhor presidente, eu queria utilizar aqui o tempo da liderança do bloco do PDT, agradeço ao líder, deputado André, para externar aqui para os demais parlamentares. Muitos aqui estão defendendo que todos os servidores públicos tenham um tratamento igualitário, mas eu queria lembrar, especialmente no Nordeste do nosso país, que o policial militar, ele trabalha cerca de 60 horas semanais, sem direito a receber hora extra, sem direito sequer à definição da sua carga horária. E exigir desse profissional, do policial militar, do bombeiro, que ele tenha esse mesmo tratamento que os demais, com a mesma quantidade de anos de contribuição, com a mesma idade mínima definida, capitão Augusto, não é justo ao policial militar brasileiro, ao bombeiro brasileiro, que ele tenha esse tipo de tratamento na reforma da Previdência. Nós queremos reivindicar
junto à bancada da Segurança Pública, que nós possamos externar para toda a população brasileira que o policial militar tem essa condição. O policial militar já contribui em quase todos os estados com 14% para a Previdência. Inclusive, senhor presidente, com uma diferença em relação aos militares federais, que contribuem com 7,5%. Então, queria deixar muito claro que o policial militar, que o bombeiro militar tem essas condições de trabalho para que na hora da discussão da reforma da Previdência não joguem num bloco só, numa discussão só, a questão dos militares que tem essa peculiaridade. Logicamente que nessa discussão a gente tem que tratar do professor de forma diferenciada, das mulheres, a gente elogia e parabeniza a determinação do projeto que chegou aqui na casa, quando a mulher tem uma idade diferenciada, quando se fala do regime geral, mas quando a gente fala dos regimes próprios de previdência, a idade da mulher e do homem está igual. E a gente sabe muito bem que a mulher tem jornada dupla e até tripla, e por conta disso também merece, mesmo na discussão dos regimes próprios, uma idade também diferenciada. Eu tenho plena convicção que nos debates que ocorrerão aqui na Câmara e no Senado da República, a gente vai mudar muitas dessas propostas e vai garantir uma reforma justa para o país. Indiscutivelmente, a gente tem que discutir a questão previdenciária, mas é lógico e é claro que não podemos tratar todos os trabalhadores da mesma forma, porque existem peculiaridades em relação a cada um deles, em relação à mulher, em relação ao professor, em relação ao profissional de segurança, em relação ao agricultor e a todos que compõem a população brasileira. Então, queria deixar registrado isso, queria agradecer mais uma vez o deputado André por me ceder o tempo para falar pela liderança do bloco e dizer que, enquanto defensor dos profissionais de segurança pública, dos professores, do povo nordestino, a gente vai brigar aqui na Câmara dos Deputados Federais para que essa reforma ela possa ser alterada e possa ser aprovada sim, mas de forma justa, em que o cidadão ele não seja o único prejudicado. Porque o que a gente está vendo é que os grandes beneficiados com a questão da Previdência, os grandes privilegiados, não foram atingidos ainda com o projeto. Então, nessa discussão, sim, nós queremos garantir que os privilegiados venham a perder esses privilégios e que o trabalhador não só garanta as suas condições, mas possa ampliar uma melhor condição em relação à questão previdenciária. Que se aplique essas novas regras também para os novos servidores públicos, para que eles possam entrar já fazendo concurso público, sabendo a quantidade de anos de contribuição, sabendo a idade mínima e outras regras que podem ser definidas. Para quem já está no serviço público, para quem entrou com as condições exigidas no edital e foi aprovado no concurso, é mais do que justo que sejam respeitadas essas regras, é mais do que justo que possam ser defendidas essas regras, afinal de contas, quando ingressaram com essas regras definidas. Queria agradecer ao presidente, ao deputado André pela cessão do tempo. Muito obrigado, deputado. Todos já votaram? Sim, presidente Rodrigo. Só fazer uma orientação à oposição com o deputado Molon de indicar o voto contrário. E queria fazer um comunicado que hoje, junto com o deputado Molon, nós estivemos reunidos com o presidente do Senado Federal, senadora Columbre, que se comprometeu na próxima terça-feira, tendo as assinaturas que já foram viabilizadas, para a votação do projeto de decreto legislativo no Senado Federal em relação à transparência. E queria comunicar com muito respeito, porque alguns colegas me procuraram perguntando se eu estava afiliado ao PSOL, do nosso projeto que foi aprovado ontem. Tenho muito respeito, todos sabem disso, mas que fique claro, a proposição discutida e elaborada pelo deputado Alessandro Molon e por mim, é a medida que foi aprovada ontem. Infelizmente, alguns projetos foram apensados ao nosso e mostra a lisura no processo e o compromisso dessa casa com a transparência, com a responsabilidade. O projeto aprovado não foi da autoria do deputado Freixo e não foi do PSOL. Foi do PSB e a gente tem muito orgulho porque ele também vai ser aprovado no Senado. Deputado Zé aí. Presidente, está como lido. Só de deputado Zé aí. Senhor presidente, eu queria registrar a nossa posição de ter uma reflexão muito profunda sobre a gravidade que é essa proposta que foi apresentada de reforma da Previdência. Nós entendemos que é preciso fazer mudanças para tirar privilégios, mas não prejudicar trabalhadores rurais, agricultores, dona de casa, pescadores, salineiros, marisqueiras, que são segmentos mais vulneráveis, mais sensíveis da sociedade. E, portanto, nós não podemos concordar com
a proposta que o governo apresenta, que é extremamente prejudicial aos trabalhadores e às trabalhadoras mais pobres e mais carentes do nosso país. Por isso, nós vamos nos posicionar contrário a essa proposta, esperando que ela possa, de fato, ser aperfeiçoada, porque nós não... Deputada Carmo. Presidente, dá como lido o impeachment que nós protocolamos hoje do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Quem redigiu o impeachment foi o Dr. Modesto Carvalhosa, em conjunto com o Dr. Leopoldo. Os movimentos nas ruas, Movimento Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua, assinaram um pedido de impeachment do ministro Lewandowski pela prisão arbitrária que ele efetuou com um senhor que se chama Cris Caiado, e a gente quer que seja feita a justiça por essa prisão, fora Lewandowski. Obrigada. Deputado Marcel, pela liderança do Novo. Moraes votou com o partido na última Pela liderança votação. do Novo, depois vou encerrar a votação. Deputada Tabata Amaral votou com o partido na última votação. Sobre a votação. Tá ligado. Alô? Oi. Só um minutinho, que ele tem preferência. Tá ligado. Senhor presidente, meus caros colegas deputados, antes de encerrar esta sessão extraordinária de votação, quero fazer aqui esse pronunciamento em nome do Partido Novo, saudando o fato de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta casa, nesta manhã, esteve junto com as lideranças partidárias, deputados interessados em melhorar o nosso país, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, protocolando a PEC da Previdência. Muito importante lembrarmos que não apenas a PEC foi protocolada, mas outros PLs, outros projetos de lei virão dentro dos próximos 30 dias para fazer com que o sistema previdenciário brasileiro seja mais justo. Nós não podemos mais conviver com um sistema, deputada Adriana, minha colega do Partido Novo, que transfere dinheiro, transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós precisamos diminuir o fosso que há hoje entre categorias de cidadãos que não deveriam ser vistos como tais. Todos somos igualmente cidadãos brasileiros. E é isso que o Partido Novo defende. Se nós virmos hoje como é a Previdência no Brasil, em média, vejam bem, senhoras e senhores brasileiros, em média, um trabalhador da iniciativa privada se aposenta com em torno de R$ 1.200. E um trabalhador no serviço público com mais de R$ 9.100. 1.200 no setor privado, 9.100 no setor público. Uma tremenda injustiça. Precisamos corrigir essas distorções e a PEC protocolada hoje já começa. Inclusive, cortando na própria carne dos políticos, o que é muito importante mencionar. Muitas vezes me perguntavam se militares precisariam ser incluídos. Eu dizia, e continuo dizendo e defendendo, sim, todos, militares, todos, políticos, todos precisamos dar a nossa parcela de contribuição. Precisamos buscar um equilíbrio nas contas públicas, combater o déficit fiscal, atrair investimentos para o Brasil. É a nossa hora, é a nossa vez. Este parlamento está sendo chamado pela sociedade brasileira a representar os anseios de uma nação que quer voltar a ser admirada. Este é o nosso papel de deputados federais, de senadores da República. E é o papel que o Partido Novo vai saber representar aqui nesta casa, defendendo uma reforma da Previdência que combata privilégios, que equalize a todos e que faça com que nós tenhamos, de fato, um Brasil mais justo. Muito obrigado, senhor presidente. Alexandre Padilha, para encerrar. Presidente Gonzaga votou com o partido nas votações anteriores. Senhor presidente, apenas para dar como lido, seja divulgado na Voz do Brasil, todos os instrumentos de comunicação dessa casa, um requerimento que eu apresentei hoje, senhor presidente, à ministra da Cidadania, ao Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos e a ministra Damares, informações do porquê o CONDEA, que é o Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência, não está em funcionamento. Eu tenho que admitir, mesmo sendo um partido de oposição, que eu admirei muito o discurso em Libras da primeira-dama no dia da posse e me empolgou. Fiquei esperançoso de que o tema da pessoa com deficiência, que envolve mais de 40 milhões de brasileiros e as suas famílias, fosse um tema prioritário para esse governo.
Então o requerimento é exatamente questionando por que o CONDER não está em funcionamento, que medidas foram feitas para as pessoas com deficiência até agora, mais de 40 dias de governo, qual meta dos primeiros 100 dias do governo tem pessoa com deficiência e qual a articulação que está sendo feita em relação a todos os... Deputado Evair de Mello votou com o partido nas votações anteriores. Obrigado. Todo mundo já votou? Tem alguém aí que não votou? Essa votação aqui é... Pronto. Presidente, Geninho Zuliani votou com o partido nas votações anteriores. Você já votou essa, deputado? Está encerrada a votação. Sim, 267. Não, 202. Uma abstenção. O texto foi mantido. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria retorna ao Senado Federal. Nada mais havendo tratado os trabalhos antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 21 de fevereiro, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia. Projetos de decreto legislativo 379 e 514 de 2016, 824, 876 e 859 de 17. Haverá matéria sobre aviso para deliberação. Lembro que haverá sessão não deliberativa solene amanhã, quinta-feira, 20 de fevereiro, às 9 horas, 5 minutos, em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano. Está encerrada a sessão. Termina a sessão extraordinária em que os deputados finalizaram, por fim, portanto, o projeto de lei complementar 441 de 2017 do Senado, que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo, que é um serviço de bancos de dados sobre informações dos pagamentos em dia e de empréstimos quitados. Um projeto que vem sendo debatido aqui na Câmara desde